Eu tenho um colega chamado Seninha, e ele precisa testar a performance do carro antes da corrida. Em específico, ele precisa testar a aceleração do carro. Para isso, a equipe e ele marcaram a velocidade a cada meio segundo, achando o repouso. Por agora pode parecer um pouco abstrato, mas a partir desses dados podemos obter a aceleração média. Isso ocorre pois a aceleração é a variação da velocidade. Podemos medir o quanto a velocidade muda e encontrar a aceleração do Seninha, e essa variação é dada pela inclinação da reta que melhor se ajusta entre os dados. Infelizmente, todos os computadores da equipe quebraram. Será que a gente pode ajudar eles a encontrar esses dados? Oi galera, eu sou o Matheus, o monitor de física experimental de vocês, e sejam bem-vindos à saga Conhecimentos para Experimentos. Nessa saga, vamos ver várias tecnologias e técnicas para melhorar a sua experiência com FISESP 1. Na aula de hoje, vamos aprender e fazer um gráfico em papel milimetrado. Antes de começarmos, vamos ver o que vai ser abordado nessa aula. Primeiro, vamos aprender a entender os dados e o papel milimetrado. Depois disso, vamos aprender como transformar os dados obtidos experimentalmente para coordenadas no papel. E por fim, vamos desenhar um gráfico em si. Você vai notar que o vídeo está separado em capítulos. Basta clicar na seção que você não entendeu exatamente e ver ela de novo. Por fim, certifique-se que você possui todo o material necessário para acompanhar o vídeo. Será necessário um papel graduado, idealmente milimetrado, mas um papel centimetrado também já serve. Também será necessário uma régua ou um esquadro, idealmente graduados. E por fim, você vai precisar de uma calculadora. É interessante utilizar a calculadora que você já vai utilizar nas provas, para você ganhar costume utilizando ela. Entretanto, não é necessidade, você pode utilizar a calculadora do seu telefone, do seu computador, tanto faz. Agora sim, vamos entender os dados do Seninha e o papel em si. Na verdade, deixa eu trocar um pouco o assunto. Vocês devem se lembrar que no começo do vídeo eu falei que a aceleração é uma mudança da velocidade. Eu meio que só joguei essa informação sem explicar. Agora, se você está fazendo física pela primeira vez, você provavelmente não vai saber exatamente do que eu estou falando. Mas eu posso demonstrar isso com umas certas continhas. Primeiramente, a gente sabe que a velocidade pode ser definida pela seguinte fórmula: a aceleração vezes o tempo mais a velocidade inicial. E, usando nossos conhecimentos de cálculo 1, se derivarmos essa função em função do tempo, a gente vai obter que v0 é uma constante, então ela some, e a vezes t vai sobrar só o a. Então, a inclinação instantânea, que essa é a derivada da função da velocidade, é a aceleração. E eu posso demonstrar isso de forma um pouco mais intuitiva. Vamos ver. Ótimo, eu tô aqui no joguinho para demonstrar para vocês como que esse negócio de aceleração mudar a velocidade funciona. O carro está em repouso, vocês podem ver no canto inferior direito, que damos 0 km por hora, ok. E no instante que eu começar a acelerar, eu espero que a aceleração cause uma mudança na velocidade. Vamos ver se isso é verdade. Acelerando e realmente vemos que a velocidade está aumentando. Agora, se eu soltar, a gente pode ver aqui que a velocidade está descendo um pouco por causa do atrito, mas se ignorarmos esse fato, a velocidade seria constante ainda assim. Mas a aceleração pode ser dos dois lados. A aceleração ela é simplesmente a mudança na velocidade. Então aqui eu estou acelerando para frente, eu estou aumentando a velocidade, e agora eu estou freando e estou diminuindo a velocidade. Deu para entender um pouquinho? Tenho tabelado aqui os dados que Seninha obteve na pista. Temos aqui 3 conjuntos diferentes. O primeiro é o tempo, o segundo é a velocidade, e por fim temos a incerteza da velocidade. Bem, por coincidência ou não, temos 2 dados, e é exatamente o que precisamos para criar um gráfico no papel milimetrado. O último conjunto, que é a incerteza, a gente vai ignorar por agora. Enfim, só para deixar esse gráfico mais bonito e deixar tudo definido, vou dizer que o nosso eixo x será o tempo e o nosso eixo y a velocidade. Você pode inverter essa ordem, mas eu acho que você sempre deve ter preferência a colocar o x como tempo, sempre quando possível, pelo menos. Ok, mas esse papel, hein? Como é que ele funciona? Você está vendo uma foto de papel milimetrado. Provavelmente ele é semelhante ao que vocês compraram na papelaria, só que menor, né? Na verdade, antes de continuar, eu vou fugir um pouquinho do assunto. Chamamos de papel milimetrado que é o papel que apresenta essas grades. E, idealmente, o seu papel milimetrado será mais ou menos assim, com a menor grade de 5 mm e a grade principal de 1 cm. Então, sim, a gente chama de papel milimetrado, só que ele nunca é milimetrado. No máximo de 5 mm, assim, né? O ponto não é esse. O ponto que eu queria chegar, na verdade, é o da grade principal. Essa grade a qual me refiro é o maior quadrado que divide a sua folha. E ele é muito importante para a composição do gráfico. No mínimo, o seu papel deve ser centimetrado, ou seja, dividido a cada centímetro. Para finalizar, eu quero enfatizar isso que eu acabei de dizer, dividido. Muitas vezes eu vou acabar chamando 1 centímetro de uma divisão. A ideia é simples, o centímetro é a maior divisão que temos no papel. Então, a gente acaba utilizando ele chamando tanto de divisão ou centímetro. Beleza. Então, efetivamente falando, você pode ignorar os outros valorezinhos menores, os outros quadradinhos pequenos. Eles são mais úteis na hora que você vai colocar os pontos no papel. E sem mais delongas, vamos começar a fazer a parte matemática. Na parte matemática da coisa, a gente vai primeiro entender a intuição por trás dessa conversão. E então a gente vê como faz a conversão de verdade, né? Para a intuição, eu vou precisar que você se lembre de uma ferramenta muito útil da matemática, a regra de 3. Ela provavelmente já te salvou de alguma enrascada ou outra na sua vida. A gente vai usar uma regra de 3 para obter as posições no papel. Admito que é uma regra de 3 um pouco elaborada, mas ainda assim, é uma regra de 3. Vamos pensar por alto agora. A nossa regra de 3 tem que fazer o quê? Bem, eu tenho meus dados e eu tenho um domínio matemático,
Que é infinito. Beleza. Eu preciso de alguma forma converter meus dados, que são só números, para uma posição que tem um significado físico, uma posição no papel, e o meu domínio tem que ser convertido para o domínio no papel. Tá. A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que a gente não vai utilizar um domínio infinito, né? Não, não, não. A gente vai reduzir ele um pouco, né? A gente quer deixar os números próximos dos nossos dados. E eu vou explicar isso posteriormente. Mas por agora, e eu sei que tá um pouco vago, a ideia principal é essa. A gente está querendo uma conversão de valores imaginários para valores físicos. Essa é a ideia toda. Joia? Beleza. Agora eu vou te dar um pequeno susto e a gente vai começar a utilizar a equação de verdade. Vamos lá. Deu um sustinho? Eu vou fazer um peteleco aqui bem minúsculo só para facilitar logo a nossa vida. Pronto. Vamos começar a explicar cada uma dessas sopinhas de letrinhas? O primeiro que eu quero falar sobre é o domínio. O domínio é o conjunto dos nossos dados. E como eu disse anteriormente, ele não vai ser o domínio dos reais. Na verdade, o domínio vai ser valores próximos aos valores que a gente obteve experimentalmente, mas não necessariamente o valor que a gente obteve experimentalmente. Como assim? E eu não acho interessante você utilizar os valores exatos que você obteve, porque quando você faz isso, e você pode testar isso depois você mesmo, eu não vou fazer isso por falta de tempo, principalmente, a gente vai obter dados que ficam na borda do papel. E quando as coisas ficam na borda do papel, fica feio. Então a gente não vai trabalhar assim. A gente tem logo abaixo o tamanho do papel. O tamanho do papel é, como o nome sugere, né? O tamanho do seu papel. Eu sei, dessa aí não dava pra adivinhar nunca. Enfim, tecnicamente falando, você poderia, se você quisesse, usar uma porção reduzida do seu papel. Ué, como assim? Então, supondo que você tivesse, por exemplo, né, 18 centímetros de largura do papel. Ok, você poderia, ao invés de usar os 18, usar só 15. Mas eu não vou recomendar isso. É claro, se você pode, eu não vou impedir que você não faça isso, afinal, né, eu não vou na sua casa impedir você. Entretanto, eu acho que fica um pouco mais elegante você usar o papel todo. Com isso dito, quando você reduz o papel, de vez em quando pode facilitar as contas. Então fica ao seu critério como você preferir fazer. Trocando de assunto, indo para a parte de cima dessa fração, a gente tem um valor experimental. Ele é os valores que você obteve experimentalmente. E a parte mais relevante dele é que ele está sendo subtraído pela origem. A origem é o menor dado do seu domínio. Então você pode ter um domínio cuja origem é no zero, então você vai subtrair por nada. Ou você pode ter um domínio que, sei lá, começa no 100, aí vai deslocar um pouquinho, né? Vai depender de caso a caso. E antes de eu falar do último carinha ali, eu quero falar um detalhe bem importante. Todos os valores que a gente está trabalhando até agora, tudo que eu falei até agora, não tem unidade. Eles não carregam significado físico. Não nesse contexto, pelo menos. A gente só está se importando com os valores numéricos em si. Isso porque a única unidade que eu quero nessa brincadeira toda é a divisão, ou centímetro, seja lá como você preferir. Eu botei divisão porque eu prefiro usar divisões. Tá, mas por quê? Bem, se você olhar do lado esquerdo dessa equação, você vai perceber que a gente tem a posição física do nosso dado, né? A gente está falando de uma posição no papel. Então tem que ser dado em centímetros ou divisões. Beleza, né? Eu sei que parece um pouco estranho a gente remover essa unidade sem mais nem menos, mas no futuro a gente vai adicionar significado físico de novo. Então não se preocupe com isso. Tá, eu sei que eu provavelmente cansei vocês um pouquinho com esse tanto de informação, mas não se preocupa. A gente vai trabalhar com um exemplo de verdade e vai ficar um pouco mais fácil de entender o que eu fiz. Falando em exemplo de verdade, né? Você se lembra que o Seninha pediu a nossa ajuda muito tempo atrás, lá no começo do vídeo? Então, vamos ajudar ele, né? Estamos vendo aqui a tabela do Seninha. Eu adicionei 3 colunas novas. O x modificado, o y modificado e a incerteza de y modificada. O modificado nesse caso é quando a gente aplicar a conversão de escala. E agora, sem mais delongas, vocês serão sugados por um buraco negro e eu vejo vocês do outro lado. Tchau, tchau! Estamos aqui agora no nosso papelzinho e eu quero começar a converter todos esses dados para dados num papel. Tá, como que eu posso fazer essa conversão? Bem, primeiramente eu tenho que analisar o que eu tenho aqui. Vocês viram lá, tá melhor escrito do que minha letra feia aqui, mas o ponto permanece. A gente tem o nosso xzinho, o nosso y e o nosso y erro, que é a incerteza de y, né? Pode só trabalhar com erro ou com incerteza, tanto faz. O erro e incerteza no contexto de física experimental 1 e geralmente significa a mesma coisa. Vamos lá, então eu quero calcular isso aqui tudo, como esse emojizinho aqui embaixo tá falando, né? Olha que felizinho. Então a gente tem que começar a trabalhar com aquela linda equação que eu mostrei anteriormente pra vocês, da posição, onde a gente vai encontrar a posição física no papel, que é esse carinha aqui, após definir cada um desses carinhas aqui. Ok, vamos começar a trabalhar com isso. Primeiramente, vamos começar a trabalhar com o x. O x é mais fácil, já que ele tem valores menores. Ótimo? Beleza. Mas, tá esquecendo alguma coisa, não tá? É, você tem que saber o tamanho do papel. Por sorte, alguém colocou aqui embaixo o tamanho do papel. A gente tá vendo aqui um papelzinho de 16 centímetros no eixo horizontal, né? Aqui, essa parte do demarcando, é composta por 16 centímetros, 16 divisões, mesma coisa. E o eixo vertical é composto por 12 centímetros ou 12 divisões. Que tá escrito aqui, né? Obviamente. Beleza. Então, o nosso papel no eixo X, que é o nosso eixo de agora, o nosso eixo que eu estou interessado nesse instante, tem 16 centímetros de tamanho. Então, vamos começar a trabalhar. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma divisãozinha aqui. Vai servir. Eu vou calcular somente alguns deles, eu vou mostrar como funciona usar essas ferramentas e depois já partir logo para o eixo Y, refazer o mesmo processo e, por fim, fazer o erro de Y, que são só dois valores, então vai ser rapidinho. Você pode verificar as equações, fazer você mesmo posteriormente e todas essas contas vão estar anexadas a um
documento que vem junto com esse vídeo. Então você pode verificar se você está fazendo alguma etapa errada, se você errou alguma parte. Vamos começar a trabalhar, botar a mão na massa, né? Então tá. A primeira coisa que a gente tem que analisar, depois que a gente descobrir o tamanho do papel, é o nosso domínio. O nosso domínio, então, seria, se a gente for trabalhar com valores exatos, do 0,5 até o 3,0, ou só 3, né? Tem um detalhezinho bem interessante. Eu disse lá no começo eu disse na parte da matemática que se você começa a trabalhar com valores exatos, os seus pontos vão ficar feios. Então eu vou dar um pouquinho de folga. Aí eu posso sugerir um valor aqui. O 0,5, ele, na minha opinião, ele é suficientemente longe para a gente começar a trabalhar com um valor que não é a origem do zero. Só que tem um detalhe. Eu acho que fica mais fácil a gente trabalhar, ainda mais com um vídeo de exemplo, com a origem no zero. No documento vai ter um exemplo desse mesmo conjunto de dados, só que a origem é diferente do zero. Você pode ir lá verificar como ficou. Mas para esse vídeo eu vou trabalhar com a origem no zero. Então, em vez de começar do 0,5, a gente vai começar do zero. E em vez de terminar no 3,0, perdão, que tal começar do 3,5? Vamos lá então. Eu vou descer e vou definir aqui. O nosso domínio, tá? DOM, vai ser 3,5 menos 0. O nosso papel, ele será 16. Tá, a gente definiu o domínio, a gente definiu o papel. Eu vou fazer um truquezinho que eu gosto de aplicar. Eu vou dizer que esse cara daqui, o domínio dividido pelo tamanho do papel, ele vai ser o seguinte, vai ser um K, uma constante. Isso vai facilitar um pouquinho no futuro. Então tá, vamos lá. Nosso K, constante aqui, 3,5 dividido por 16. Beleza, 3,5 dividido por 16 é quanto? Bem, a gente vai descobrir na calculadora. 3,5 dividido por 16. Isso aqui é igual a... Tá, não quero esse valor. Ah, sim, descobrimos agora. 0,218, Eu só vou colocar 0,22. Então, bota aqui 0,22. Na hora que eu for fazer a conta, eu vou usar o valor certinho, eu não vou usar a aproximação. Mas por agora, no intuito visual, eu posso usar só a aproximação e tá bom o suficiente, beleza? Vamos lá. Agora então a gente vai pegar o nosso valor experimental, menos a origem, dividido pelo K. Só que tem um detalhe, né? A nossa origem é 0, né? Tá definido aqui, o nosso menor valor é o zerozinho bonitinho aqui. Beleza. Portanto, é uma fração um pouquinho mais simples. Uma fração bem direta, na verdade. Então, vamos subir aqui. Nosso primeiro dado é 0,5. Então, vou vir aqui e vou escrever 0,5 dividido por 0,22. Isso aqui vai ser igual a... Agora a gente vai voltar lá na calculadora. Vamos ter, então, 0,5 dividido pela resposta anterior, que foi a escala. Isso aqui é igual a 16 sobre 7. Como isso aqui é em valor? 2, ok, é um valor quebrado. Mas tá, 2,285 eu posso arredondar para 2,29. Então vamos aqui em cima. 2,29. Beleza, tá aqui o nosso primeiro valor. O nosso 9 tá um pouco feio. Deixa eu ajeitar um pouco aqui. 9. Tá bom, suficiente. Tá, fizemos a nossa primeira conversão. Esse valor aqui, só para deixar bem claro, ele equivale a 2,29 centímetros. Ele está em centímetros, ou divisões, como você preferir. Beleza, eu vou pular esses carinhas daqui e vou fazer logo os 3,0. Vamos lá então. Agora, a gente vai pegar aqui 3 dividido por 0,22. Eu boto igual e vamos refazer a continha. 3, divide primeiro, abre parênteses e aqui eu vou replicar aquela escalinha. 3,5 dividido por 16, né? Isso aí, 16. Fecha parênteses, aperto igual. 6 sobre 7, eu não estou interessado na fração. 13,71, tá. 13,71. Então, vou colocar 13,71. Ok, fizemos dois valores, o resto eu vou deixar em branco por agora, né? O nosso objetivo é preencher isso aqui. Eu só quero mostrar para vocês como fazer essa conta você mesmo. Agora a gente vai pro Y. A gente tem aqui o nosso Y bonitinho, ele tem uns valores bem maiores. Só que agora tem uma pequena nuance. Anteriormente eu havia dito que o nosso menor valor era o 0,5, né? E o maior valor é o 3. Isso é bem direto, era só bater o olho aqui e identificar. Nesse caso aqui não vai ser mais. O Y, ele tem um erro que acompanha ele, o 0,1. Então, toda vez que a gente for fazer o valor do Y, a gente tem que pegar o menor Y que a gente tiver e subtrair ele pelo erro. Nesse caso, o erro é 0,1. Então, o nosso menor Y, de verdade, né? Ele seria 4,7. Tudo bem? Então, o nosso menor Y seria 4,7 e o nosso maior Y seria o maior Y mesmo, mais o errozinho, 0,2. Então, 31,2 mais 0,2 é 31,4. Então, o nosso maior Y é 31,4. Ok. Com tudo isso dito, eu vou botar valores um pouquinho maiores do que eu deveria. Eu quero começar do zero. Nesse caso aqui, você pode não começar do zero, na verdade. Já está bem deslocado. Mas começar do zero também não estaria errado. Então, vamos lá. Eu vou começar do zero. Então, o nosso domínio vai ser só definido pelo limite superior que eu vou colocar. E eu vou colocar 32. Para ficar um valor
valor redondo, né? Então vamos lá. Vou descer aqui. Domínio é igual a 32 menos 0. E por fim, papel. A gente viu lá no começo que o nosso papel no eixo Y, ele vai ser 12 centímetros. Então só vou colocar aqui 12. Joia, né? Tá. A gente vai novamente calcular um K. Ah, sim, um detalhe muito importante. Lembre que esse K daqui e esse K daqui, eles são dois valores distintos. Não é a mesma coisa. Por favor, não confunda. A gente está trabalhando em dois eixos diferentes. Beleza, vamos lá. Eu defini que o nosso domínio então vai ser 32 dividido por 12. Isso daqui vai ser igual a, a gente vai ver na calculadora, pago isso aqui, 32 dividido por 12. 8 terços, ligo, ok, tem uma dízima periódica. Então eu vou botar aqui 2,67. Ok, definimos o K, definimos que a nossa origem também é zero, então não temos com o que nos preocupar, né? Só fazer as continhas. Exato, vamos lá. O nosso primeiro valor, a gente viu aqui, que era o 4,8. Então, eu vou fazer aqui a nossa continha, 4,8 dividido por 2,67. E isso aqui vai ser igual ao quê? 4,8 dividido pela resposta. Isso que eu botei aqui de dividir pela resposta, ele pega o valor anteriormente calculado pela calculadora e coloca aqui. E eu não estou vendo, eu estou vendo só a resposta, é claro, né? Mas ali está o valor que a gente tem anteriormente, a dízima periódica. Então, 4,8 dividido pela resposta vai ser igual a 9 quintos, isso aqui em valor normal, tá, 1,8. Então, bota aqui 1,8, vou vir aqui em cima também, 1,8. Vamos pular logo calcular o último valor, né? Fazer que nem eu fiz anteriormente, 31,2. Então, eu venho aqui, pago essa carinha, 31,2 dividido pelo, abre parênteses, tem aqui 32 dividido por 12, fecha parênteses, aperto igual, 11,7. Beleza. Novamente, está em branco aqui, não importa, vocês podem calcular isso em casa, vocês podem ver que eu fiz o cálculo depois, é o que vocês preferirem. O que eu estou realmente afim em calcular agora é o nosso erro. Eu não expliquei como calculava o erro exatamente na parte anterior, e eu vou explicar melhor agora. Para calcular o erro, a gente vai usar exatamente essa mesma fórmula, exceto um detalhezinho bem específico. A gente não vai usar essa origem, no caso a gente não vai subtrair pela origem. Aqui em cima só fica o valor experimental, na parte de baixo é a escala que a gente fez anteriormente. Para ter uma explicação um pouquinho melhor, o erro ele não depende muito bem de uma origem deslocada, ele só quer saber da escala para poder mudar de tamanho. Então, como eu tenho aqui a nossa escala, eu vou pegar esse carinha aqui, que em vez de valor experimental vai ser nosso erro, e vou dividir pela escala. Tudo bem até aí? Só o que importa pro erro é só a escala. A gente não liga muito bem para a origem. Então vamos lá. O nosso primeiro erro é de 0,1 e o nosso segundo erro é de 0,2. E a nossa escala aqui pro y é de 2,67. É uma dízima periódica, né? Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser 0,1 dividido por 2,67 e 0,2 dividido por 2,67. Ok, vamos calcular isso na calculadora. De volta na calculadora, eu vou vir aqui, eu vou apagar essas carinhas e vou inserir agora nosso valorzinho. 0,1, aperta igual, 3 sobre 80, não quero saber a fração, 0,0375. Ok, vou botar 0,04, 0,0. E agora, eu vou vir aqui de novo, vou apagar o 2 e vou apagar o 2, não, perdão, vou apagar o 1 e agora eu vou colocar o 2. Aperta para mudar, 0,075. Eu vou arredondar para 0,08. 0,08. De forma geral, como vocês podem ver, são valores muito pequenos. Então acaba que não vai ter tanta importância no fim do dia. Tipo, você pode tentar desenhar um erro muito pequeno assim, mas, pô, 0,04 centímetros, isso é menor que 1 milímetro. Isso é ridículo de pequeno. Com isso dito, se você estivesse trabalhando com uma escala, um domínio um pouco mais apertado, por exemplo, se o seu domínio começasse do 4 ao invés do 0, que nem eu fiz, é muito possível que o teu valor daqui do erro, ele ficasse um pouquinho maior e provavelmente você poderia ter a chance de desenhar ele, ao invés de ele ser menor que 1 milímetro. Mas, da forma que tá aqui, é bem difícil de você desenhar ele. Enfim, eu espero que tenha dado para entender um pouquinho como que funciona para você fazer essa parte de matemática, como que eu recomendo você se organizar. E daqui a pouco a gente retorna aqui para fazer esses pontos. Porque eu tenho que preencher essa tabelinha aqui primeiro, né? Sejamos sinceros. Olha a mágica da edição em 3, 2, 1. Uau! Alguma pessoa veio e encheu isso tudo magicamente. Nossa! Mentira, fui eu. Enfim, agora que a gente tem todos os nossos pontos, a gente pode descer para aquele papelzinho que eu mostrei anteriormente para vocês. Beleza, temos aqui o nosso papel, então eu posso pegar aqueles pontos e começar a colocar eles aqui. Vamos começar a pensar aqui. E essa parte aqui de agora é a que eu recomendo vocês usar um esquadro, uma régua, para você não se perder. Com isso dito, eu não tenho acesso a uma régua digital, então eu vou fazer no olhômetro, infelizmente. Dei até um zoomzinho aqui para facilitar a nossa vida, né? Então tá, nosso primeiro ponto é 2,29. Eu não consigo marcar o 2,29 assim, então eu vou botar no 25 e tá bom o suficiente. Você não deveria fazer isso. Não façam esse exemplo. Esse é um péssimo exemplo. Mas é uma consequência de eu fazendo assim. Vamos lá. O nosso primeiro centímetro, o nosso segundo, o 2,25 eu tô tanto falando. Tá. Agora eu tenho que achar o nosso y. O nosso y nesse ponto aqui, né, nossa
primeiro ponto, ele é 1,8. Então, eu vou subindo aqui, bateu no 1, vou subir mais um pouquinho. 1,8 seria mais ou menos aqui. Então, eu vou marcar aqui com o meu pontinho normal. Tá bom o suficiente, né? E agora é só repetir esse processo mais algumas vezes. Vamos lá. O nosso segundo ponto é 4,57. Então, 3, 4 e meio. Então, tá, vou subindo aqui. O nosso segundo Y, né? Agora, ele é no 4 também. Olha que coincidência. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser mais ou menos aqui. Eu devo ser sincero, tá um pouco aproximado e um pouco chutado isso aqui, mas eu tô tentando o meu melhor. Vamos lá, nosso terceiro ponto. E eu provavelmente agora eu vou cortar o vídeo, já que eu vou fazer isso aqui quietinho, mas eu espero que tenha dado pra entender. Você primeiro procura em um dos eixos a sua distância e você sobe de acordo com a distância do outro. Nesse caso, eu tô fazendo x, y, x, y, x, y. Você poderia fazer y, x, tanto faz. A ordem não importa. A questão é você chegar no ponto certo, você chegar no seu gráfico certinho, você obter os pontos nas posições exatas que eles deveriam estar. Esse é o princípio disso aqui, esse é o objetivo, né? Rapaz, essa tal de edição é muito boa mesmo, né? Enfim, marquei todos os pontos aqui, como vocês podem ver, tá... E terminamos. Mentira, terminamos nada. Falta algumas coisas no seu gráfico, né? Você pode parar pra pensar aqui e olhar bonitinho e perceber que não faz sentido nenhum. O que você acabou de fazer foi marcar uns pontinhos aleatórios no seu papel. Mas a gente pode adicionar significado nesses pontos. A gente pode falar para que esses pontos servem, o que esses pontos representam. E é justamente isso que a gente vai aprender a fazer. De volta pro slide, né? Lá que eu vou explicar isso. Oh, meu Deus, outro buraco negro. Beleza, estamos de volta no mundo mágico dos slides. A gente ainda precisa incrementar o nosso gráfico. E para isso, eu trouxe aqui uma lista de tarefas que precisamos fazer para transformar aquele monte de pontinhos em algo com um significado bem claro para quem estiver lendo. Isso é uma dica muito boa, inclusive. Se você quiser avaliar se seu gráfico está bom ou não, você pode olhar para ele e interpretar se tem alguma coisa faltando e ver se realmente faz sentido ou não. Beleza, vamos começar avaliando os elementos. A gente vai ter uma legenda no gráfico. E diferente das legendas dos filmes, a legenda do gráfico serve para informar o leitor sobre os elementos dali. Ok, mas que elementos? Bem, a primeira coisa que a gente vai descrever no nosso gráfico é os pontinhos. Você tem que falar para quem estiver vendo o gráfico que aqueles pontos que você colocou ali são os pontos experimentais. Além disso, também temos a incerteza de y. Eu não acho que vai dar para desenhar tão bem assim. Entretanto, ainda é um elemento do gráfico, mesmo que esteja um pouco difícil de ver. A gente vai tentar desenhar ele na hora, vamos ver se é possível. Acredito que, no papel milimetrado de verdade, você provavelmente conseguiria mostrar ele. Beleza. A gente também tem nossos eixos. Os eixos têm que ser inclusos tanto dentro da legenda quanto fora dela. O eixo, tanto o eixo y quanto o eixo x, tem que ser desenhado em cima da borda do papel. A borda, eu me refiro à borda do próprio papel. É por isso, inclusive, que eu não recomendei que você usasse os valores exatos do domínio, porque quando você usa os valores exatos do domínio, os seus pontos eles ficam em cima da borda do papel, e isso pode gerar um conflito com o eixo. Enfim, os eixos eles têm que ter uma descrição dos valores que eles representam, os valores experimentais. Agora sim que a gente vai colocar a unidade. Por exemplo, no nosso gráfico anteriormente, a gente teria que o nosso eixo x ele vai ser segundos, e a gente vai ter que colocar a cada alguns centímetros. Idealmente a cada 5 centímetros é o valor comum. Entretanto, você pode fugir disso um pouco se for o seu desejo. Por exemplo, nesse gráfico que a gente vai fazer agora, eu provavelmente vou adotar valores não tradicionais. Enfim, tudo que eu tô falando aqui vai ficar um pouco abstrato, é mais para vocês anotarem no seu caderno, que depois a gente vai fazer na mão e vai ficar um pouco mais claro. E por fim, a gente tem a reta de ajuste. Eu não vou falar da reta de ajuste agora, a gente vai deixar ela para depois. Beleza, acho que foi tudo, né? Vamos pular dentro do buraco negro para cair diretamente no nosso papel digital. Até logo! Então bora lá. De volta ao mundo mágico do papel milimetrado, a gente tem aqui o papel da forma exata que eu deixei ele anteriormente, só com os pontos. Todos os 6 pontos aqui, colocados na posição mais ou menos certa, né? Aproximado. Eu aproveitei e tirei o 16 por 12 que estava aqui, porque ele vai ser desnecessário, vai só atrapalhar o nosso gráfico. Enfim, mas como que eu posso realmente fazer? Bem, eu dei para vocês uma ordem, uma sequência quase, né? De elementos que deveriam estar no gráfico. E é a ordem sugerida que eu imaginei lá na hora. É bem possível que a ordem que eu tenha dado antes e a ordem que eu vou dar agora seja diferente, porque eu tô fazendo essa parte aqui do papel no dia seguinte, eu já não lembro mais o que eu fiz antes. Enfim, ignorando esse fato, a gente vai começar a mexer nesse gráfico. Em específico, eu quero começar a mexer nos eixos, tanto o eixo Y quanto o eixo X. Beleza. Mas, como assim mexer? Bem, a coisa mais crucial que esse gráfico tá faltando é um significado físico. Ele tá só um monte de pontinhos, né? Eu quero um significado, eu quero alguma coisa pra eu trabalhar, alguma coisa pra eu ver, né? Então, pra fazer isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar significado nos eixos. A gente vai primeiro adicionar
adiciona o significado físico, a gente vai descrever qual que é a unidade do eixo x e depois qual que é a unidade do eixo y, e a gente vai começar a adicionar significado de valor, a gente vai começar a adicionar números, tanto no eixo x, depois no eixo y. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir a origem. Essa é a nossa origem. É o ponto, vamos supor assim, 0, 0, né? Não, mas por que eu posso afirmar que ele é o ponto 0, 0? Bem simples. Se a gente for subir aqui, a gente vai ver aqui que o nosso domínio nos dois casos é 0. A origem, no caso do domínio, é o 0. Aqui e aqui. Foi uma escolha que eu fiz para facilitar justamente essa parte. Então, quando a gente for botar a origem aqui, eu posso botar um 0 compartilhado. Pronto. Eu vou pegar esse ponto aqui, senão ele vai confundir a gente. Então, agora a gente tem o 0 compartilhado da origem. Beleza. Agora, vocês se lembram, talvez não, que o nosso eixo x, ele é o tempo que o CNE mediu. Então, a gente vai vir aqui bem no cantinho. Eu posso colocar tanto dentro do papel, tanto fora. Eu vou colocar isso aqui fora. Eu vou botar aqui x, abro parênteses. Agora eu escrevo segundo, fecho parênteses. Pronto. Fizemos o nosso significado físico do eixo x. Agora, quando a pessoa for ver, você grava assim, uau, nossa, mas o que é esse eixo x? Ela vai ver aqui, então S. Então, ele sabe que pela si, S é segundo. Ok, deixa eu só ajeitar aqui, que ficou meio feio, e a gente já volta. Fica um pouco melhor. E o nosso eixo y é o quê? O nosso eixo y, ele é metro por segundo. Metro por segundo é velocidade. Então, vamos aqui, y, metro, segundo. Fecha parênteses. Se você conseguir, e é algo que não vai dar aqui, porque eu tenho que fazer isso aqui visível, é legal você colocar isso nessa parte daqui, que eu vou estar desenhando. Ou até mesmo na parte de dentro, só que eu estou colocando na parte de fora só para mostrar que também é possível. No documento, geralmente, a informação dos dados está dentro do papel. É só para você mostrar como que fica, eu quero fazer diferente, só para vocês terem o máximo de representações possíveis, para não ter dúvida. Beleza, temos nosso eixo y e o nosso eixo x definidos certinhos. Agora sim, vamos voltar para a parte numérica, né, que eu tinha começado e parei. Eu já vou te adiantar uma foto aqui. Geralmente, e isso é só uma recomendação, não é necessariamente uma regra, você vai colocar os seus pontos, ou melhor, você vai descrever o valor do seu eixo a cada 5 centímetros. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Opa, você vai escrever então aqui o seu valorzinho. Eu já vou mostrar como é que calcula, mas você escreveria aqui o seu valor experimental. Você vai avançar mais 5, vai escrever de novo, vai avançar mais 5, escreve de novo, e assim por diante. Só que essa convenção que existe, eu vou furar ela um pouquinho. A gente vai fazer no eixo x a cada 4 centímetros, ao invés de 5, e já o eixo y vai ser a cada 3 centímetros. Então, só para recapitular, aqui embaixo vai ser 4, aqui em cima vai ser 3. Ok, eu estou fazendo isso porque esse papel aqui que eu estou trabalhando, ele é reduzido, ele é bem pequeno. Portanto, eu acho que vale mais a pena fazer assim. Ok, acho que falei tudo que precisava, agora a gente pode começar a calcular os valores, né? Vamos aqui, subir. A gente tem aqui o nosso K, a gente tem aqui o outro K. Eu vou copiar esses valores aqui, lá para baixo, e porque esse carinha aqui é esse casinho que vai permitir que a gente faça as contas. Como assim? Bem, o K, além de ser uma constante que eu mencionei que ia ser útil para as contas, ele também é um valor que a gente precisa para converter a distância física em distância experimental. Porque o K, ele nada mais nada menos, ele é a mudança de escala, por assim dizer, né? O K, ele é o responsável por converter esse carinha aqui, esses centímetros, né, as divisões, em unidade experimental, em um valor experimental. Ele é bem importante. Beleza, eu só copiar o K, eu já volto. Ok, está copiado aqui tanto o nosso K de x quanto o nosso K de y. Vamos começar a pensar como é que a gente vai fazer então essa escala. Bem, um detalhe um pouquinho importante, que eu acabei omitindo na última explicação, é que além desse cara ser a conversão de escala, ele também é equivalente a 1 centímetro. Então, toda vez que eu ando 1 centímetro ou uma divisão, como você preferir, eu estou andando exatamente esse valor aqui, no eixo x, né? Ou então, você está andando esse valor aqui no eixo y. Ou seja, quando a gente for calcular quanto a gente andou aqui a cada 4 centímetros, né? Basta eu pegar esse valor aqui, eu multiplico ele por 4 e boto na posição certa, que seria aqui. E repito o processo para 8, repito o processo para 12, mas não repito o processo para 16. Você não vai colocar a descrição do valor na ponta. Você pode deixar aqui em branco. Tanto aqui, né, no eixo x, quanto aqui no eixo y. Não importa. Então vamos começar a calcular os valores daqui do eixo x. Acho que é mais fácil. Eu vou pegar esse valor aqui e vou jogar ele na calculadora. Bora lá. Ótimo. Eu já copiei aqui a nossa escala, 3,5 dividido por 16. Ok. Eu vou explicar isso aqui agora por 4, já que a gente vai andar primeiro 4 centímetros, e eu vou apertar igual. 7 oitavos, isso aqui é igual a 0,875. Particularmente, eu vou arredondar para duas casas e eu vou jogar o 5 para cima. Então, em vez de arredondar para 8,7, eu vou arredondar para 8,8. É bem possível que, se você fizer isso no seu papel milimetrado de sua casa, que é o certo, né, folha 4, o valor que você vai obter aqui vai ser um valor que não vai ser tão ruim de arredondar quanto 5. Que geralmente, quando dá 5 mesmo, é ruim. Eu admito. Enfim, eu vou arredondar para cima, só para ser diferente. Então, vamos lá. Vou procurar aqui o 4 centímetros. Então, primeira divisão, que é 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4. Opa, aqui. Então, vou escrever aqui. Tá no laser. 0,88. Beleza. Temos aqui o nosso primeiro valor, o 0,88. Tá grande, eu posso diminuir isso depois, mas é o nosso primeiro valor. Eu vou marcar um risquinho aqui. Ok,
vou fazer um risquinho aqui no nosso próximo valor, 8, vou para a calculadora, eu vou clicar aqui no replay, eu vou apertar esse botão esquerdo aqui, pronto, agora eu posso apertar delete e eu só apaguei só o 4, e não preciso reescrever isso aqui tudo. É mais fácil, são os pequenos truques da calculadora que fazem ela ser incrível, na minha opinião. Quem sabe utilizar uma calculadora, quem aprende a usar uma calculadora, tem uma facilidade enorme na prova. Você vê, tipo assim, em vez de você ter que reescrever isso aqui toda vez, você aperta um botão e já tá tudo escrito, é só mudar um pouquinho. Então, vamos lá. Vou apertar 8, vou apertar igual 7 quartos, vou converter isso aqui, 175. Vou botar aqui 1,75. Venho pra cá, aperto o botão esquerdo, aperto delete, 12, aperto igual, 21, 8, aperto isso daqui, 2,625. Então, vamos arredondar aqui só para 2 casas depois da vírgula, eu vou tirar esse 5, vai virar um 3 aqui. Então, 2,63. 2,63. Ok, agora a gente vai repetir esse processo pro y. Bora lá também. Venho pra cá, vejo a escala que tá aqui, 3 de 2, 12. Então, apago, mas copiar aqui. Beleza, vamos agora. Eu vou botar o 3, já que eu falei que primeiro a gente vai dar 3 centímetros. 3, aperto igual, deu 8, certinho. Ótimo. Bora pra cá. 1, 2, 3, então vai ser aqui. Vou aproveitar e vou ver logo o resto. Primeiro, o nosso valor deu 8, né? Vou botar aqui. O próximo vai ser 16. Então vem aqui, boto 16. Por fim, o último, 9, aperto igual. Ok. A segunda coisa que eu acho interessante você fazer no seu gráfico é fazer a reta de ajuste. Entretanto, eu quero mostrar um pouquinho mais da teoria por trás da reta de ajuste posteriormente. Então, a gente vai pular essa segunda etapa que eu faria e a gente vai partir direto para a legenda do gráfico. A legenda do gráfico, ela é um elemento do seu gráfico que serve para descrever ao leitor tudo que você colocou nele. Então, você vai fazer o quê? Você vai falar o que é esse negocinho aqui, o que é esse ponto, né? Ah, e são pontos o quê? São pontos experimentais. A gente sabe que são pontos experimentais, mas quem tá vendo não sabe. Então, você vai escrever para ele e falar assim, ah, isso aqui é um ponto experimental. Até porque, supondo que... É que nesse gráfico não faz sentido ter um, mas vamos supor que você tivesse uma ocasião, se você tivesse... Vamos supor que você estivesse medindo a aceleração da queda livre. A aceleração da queda livre, a gente sabe que vai ser 9,81 metros por segundo. É a aceleração da gravidade, né? Mas vamos supor que o seu experimental e o teórico não bateram, então você pode colocar ali os pontos teóricos e os pontos experimentais. Aí você tem que escrever o que cada um significa. Então tá, a gente vai escrever o ponto experimental, a gente vai falar da reta experimental, a gente vai falar da reta de ajuste, que eu não montei ainda, mas em algum momento a gente vai montar. A gente vai falar desse carinha que eu tô marcando em cima, a gente vai falar desse carinha aqui que eu tô marcando aqui embaixo e acabou. Esse gráfico é um pouco mais simples, então ele não tem tanto elemento requintado, vamos colocar assim. Bem, o seu primeiro passo é escrever legenda. Vamos pegar aqui e vamos começar a escrever. Legenda. Ah, sim, calma, antes de eu continuar. Eu comecei a escrever aqui no canto inferior direito, né? Você poderia, por exemplo, escrever aqui em cima. Não é uma regra, você não precisa escrever sempre aqui embaixo. A única regra é que você não pode escrever em um lugar onde a legenda vai ficar em cima dos seus pontos, ou em cima da reta de ajuste. Então, o que eu tô falando é, toda essa área daqui, que eu tô marcando aqui, não pode ter legenda, ou então a legenda não pode encostar. Porque isso aqui é a área, vamos colocar a área VIP, é uma área privilegiada que não pode entrar em contato, eles não gostam da legenda. Então, você pode, né, escrever aqui em cima, você pode escrever aqui embaixo. E eu vou escrever aqui embaixo, que eu acho mais bonito assim. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer vai ser escrever legenda. Então, vamos aqui. Pronto, tá bem grande para todo mundo enxergar. Legenda. Ok, então o que a gente vai escrever primeiro dentro da legenda, que vai ser aqui embaixo, né? Eu gosto sempre de escrever o elemento mais importante, na minha opinião. E o elemento mais importante do gráfico é o ponto. E sem o ponto, a gente não tava aqui, né? Então, vamos colocar aqui. Ponto. Agora, eu dou um tracinho. Você poderia fazer uma setinha, né? Eu só dou um traço que pra mim tá bom o suficiente. E agora eu escrevo o que ele é. Então, esse ponto redondinho preto, ele é o ponto experimental. Então, eu vou botar aqui dado ESP. Pronto, agora tá certo. Dado ESP. ESP de quê? Experimental. Ah, mas por que você não colocou experimental por inteiro? Não dá espaço. Talvez no seu dê, mas na minha letra numa letra grande que eu tenho que fazer aqui pra todo mundo enxergar, não dá espaço. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui. Dado ESP. Vamos colocar agora o nosso segundo elemento. O segundo elemento, ele vai ser o quê? Seguindo a ideia da importância que eu sugeri, eu acho que o segundo elemento mais importante do seu gráfico é a reta de ajuste. A reta que a gente não fez, mas ela é muito importante. É a partir dela que a gente tira qualquer conclusão do gráfico. Então, vamos lá. A reta, eu gosto de representar com uma barrinha, que nem eu fiz aqui. Eu vou escrever agora aqui. Reta de ajuste. Temos aqui a nossa reta de ajuste representada na legenda também. Beleza. E qual que são os últimos dois elementos que a gente tem que fazer? Eu já dei o spoiler anteriormente. É o eixo X e o eixo Y. Então, para representar o eixo X e o eixo Y, eu vou botar aqui um X, tracinho. E o que a gente vai falar do eixo X? Bem, o que é mais importante do X? Se eu tirar o zoom, você tá vendo aqui que a gente colocou uns valores aqui, né? Mas eu nunca falei pro leitor quanto que vale somente só 1 centímetro. Porque a partir de 1 centímetro, ele vai conseguir descobrir o tamanho do resto. Então, vamos aqui. Quanto que vale 1 centímetro? Os que lembram vão saber
saber que o valor de K é o valor de 1 centímetro. Eu vou botar aqui no nosso X justamente isso. Só que eu não vou colocar 3,5 sobre 16, né? Tem esse detalhe. Eu vou vir aqui para cima. Aqui eu já coloquei o nosso valor, que seria do K, né? Do K de X, perdão. Então aqui vai ser 0,22. Então lá vou eu de novo, lá para baixo. Vou botar aqui 0,22. E o que a gente tem aqui? A gente tem segundos por divisão. Ai, Matheus, por que divisão e não centímetro? Bem, segundos por divisão é algo bem mais orientado para essa situação aqui de papel milimetrado. Já segundos por centímetros, não. Segundo por centímetro é uma unidade de alguma coisa. Eu não sei o que seria, na verdade. Mas é uma unidade de alguma coisa. Não é uma unidade necessariamente de papel milimetrado. Então, eu recomendo você sempre usar div ao invés de centímetro. Y, tracinho. O nosso Y ele avança e eu vou ter que subir para ver. O nosso Y ele é 2,67 metro por segundo por div. Enfim, eu não... Se você botar esse centímetro aqui, você vai começar se confundindo com esse 100 metros, esse metro por segundo. Aí, não façam. Não. Usa div, confia em mim, vamos nessa. Não faça com centímetro. Beleza. Mas deu pra entender. Agora o que falta, nada mais nada menos, é periquitar o nosso gráfico. Deixar ele bonitinho. É o que eu vou fazer aqui agora. Ok. O nosso gráfico tá quase pronto, tirando a reta de ajuste, né? Falta só uma coisa. Você trabalhou tanto nesse gráfico, né? A gente botou tanto amor e carinho e tempo, principalmente tempo. É legal colocar um título nele, né? Então, vamos começar a escrever um título. Eu vou escrever aqui nele, gráfico, mas gráfico de quê? Bem, esse aqui, nada mais nada menos, lembrando que eu disse bem lá no comecinho, é um gráfico da aceleração. E ele é um gráfico da aceleração do Seninha. Então, vamos escrever aqui, gráfico da aceleração do Seninha. Temos aqui quase um gráfico pronto. Tem o eixo, o significado físico de cada eixo, a legenda explicando o que esse gráfico contém, os valores do eixo. Tá perfeito. Mas vamos lá aprender como é que a gente faz para medir essa reta de ajuste, hein? Por fim, chegamos nela, a reta de ajuste. A reta de ajuste é possivelmente a parte mais importante do vídeo. É por ela que a gente faz esse gráfico todo. Para traçar essa reta, você primeiro precisa saber que, se seus dados estão linearmente posicionados, e eles provavelmente estão, você não tem que se preocupar com isso, você vai traçar uma reta que fica distribuída entre os pontos. Você pode, por alguma razão ou outra, cruzar essa reta quase em cima de um dado ou outro. Por algum motivo, tem algum dado seu que está mal posicionado e ele chegou muito perto dessa reta. Isso pode acontecer, não está errado. Entretanto, você não está criando uma reta que sai de um ponto até outro. Ela pode, por acaso, bater, encostar, atravessar algum ponto. Mas o objetivo dela não é esse, ok? Beleza. Voltando ao assunto de ela encaixar entre pontos, aqui no slide está escrito: se temos 10 dados, você deve ter 5 pontos na parte superior e 5 pontos na parte inferior. Pontinhos que a gente traçou no papel, que nem a gente fez na primeira parte do vídeo. No caso do gráfico do Seninha, a gente tem 6 pontos total. Então, a gente vai ter 3 pontos na parte superior, 3 pontos na parte inferior. Se fossem 12 pontos, seriam 6 pontos na parte superior, 6 na parte inferior. E assim por diante, né? E tem mais um certo detalhe. Não existe uma resposta certa para a reta de ajuste. Você e o seu colega podem traçar o mesmo gráfico, obter os mesmos pontos e tentar traçar a mesma reta. Mas vocês provavelmente vão falhar. A reta de cada um muda um pouquinho. E a verdade é que nenhuma dessas retas estaria erradas. Esse é um método um pouco no olho. Ele não é um método preciso, ele não é um método rigoroso. Então, vocês podem obter retas diferentes e as duas vão estar certas. No futuro, a gente vai aprender um método puramente matemático, que é muito mais chique e muito mais rigoroso. Mas vamos focar no agora. Vamos supor que você já traçou a sua reta e ela realmente segue essas regrinhas. O que a gente pode fazer com isso? Bem, a gente pode obter coeficientes angulares e lineares. Eu vou avançar a página aqui para você ver uma coisa. A primeira parte que a gente está vendo aqui é o coeficiente angular. O que a gente tem aqui é o y, e esse y é um valor que você já sabe, é um valor que você mediu, transformou, usou matemática. A gente fez isso anteriormente, né? A gente tem o x, que é a mesma história. A gente tem o b, que é um cara novo, vocês não viram ainda, ou talvez tenham visto no FCG, não sei. Mas a questão é, o b, ele é o coeficiente angular. E o a é o coeficiente linear, ele diz o quão deslocado sua reta tá. Ok, tudo bem até aí, né? Agora a gente vai pro passo a passo. A gente vai descobrir como que a gente faz para encontrar esses carinhas. Enfim, assumindo que você já traçou a reta, você vai poder fazer o seguinte. Você vai pegar 2 pontos, um mais ou menos no começo da reta e outro mais pro fim da reta. Você pode pegar 2 pontos próximos um do outro, né? É só que tem mais chances de dar errado, então eu não recomendo. Beleza, você escolheu os 2 pontos próximos um do outro, e agora a gente vai partir para a conversão deles, porque você provavelmente mediu eles em centímetro, né? Porque você provavelmente mediu eles em divisões. Então você vai converter eles por valor experimental. Você vai fazer que nem você fez para adicionar valores aos eixos. É o mesmo processo. Enfim, agora que você tem 2 pontos, o x e o y convertidos de cada um, você vai poder fazer o coeficiente angular. E para obter o coeficiente angular, basta você calcular o ΔY e o ΔX. Ou seja, a partir da origem, você vai pegar o ponto mais distante e depois o ponto mais perto, tanto para x quanto para y. E por fim, a última etapa que a gente vai fazer
fazer é, após você obter o coeficiente angular, você vai poder voltar para aquela equação inicial e pegar aquele bx, que você já vai saber o que é, né? Que se você vai ter x conhecido, você vai ter um y conhecido, você vai ter um b que você acabou de descobrir, joga ele pro outro lado da igualdade e você vai ter o a isolado. Foi o que eu fiz ali. Então, basta você calcular aquilo dali. Isso aqui provavelmente faz sentido agora na teoria, mas vamos ver na prática, né? Vamos ver se realmente faz sentido. Beleza. Agora que vocês aprenderam como é que faz para fazer reta de ajuste na teoria, vamos ver na prática. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: eu estou no computador. Eu não tenho uma régua digital aqui. Aqui no nosso dado a gente tem 6 pontos. Então, 3 desses pontos aqui vão ficar em cima, outros 3 vão ficar embaixo. Eu já consigo ver claramente como vai ficar. Que esse aqui vai ficar em cima, esse aqui vai ficar em cima, esse aqui vai ficar em cima. Então, todos esses carinhas aqui vão ficar embaixo. Beleza. Mas como que eu procedo? Como que eu realmente faço isso daqui, né? Você pegaria a sua régua e você posicionaria a sua régua, você posicionaria ela de forma que ela ocupe ou os pontos da parte de cima ou os pontos da parte de baixo. Então vamos supor que, você pegou essa régua e ela vai ficar aqui em cima desse carinha aqui, desse carinha aqui, desse carinha aqui. Aí, é só você ajeitar ela de modo que ela fique próxima, mas não encostando. Aí depois aí na sua opinião. Porque, de fato, não tem uma forma tão exata. Não é matemática, isso aqui é olhômetro. Então você não consegue medir quando tá certo e quando tá errado. Você não tem essa certeza. Eu disse no slide que no futuro a gente vai ter uma técnica rápida, matemática e certa. Mas por agora só tem o nosso olho e nossa régua. Então, eu recomendaria você colocar sua régua de forma que ela ocupa o espaço dessas aqui e tentar traçar uma reta que ficaria o máximo possível entre. Idealmente, essa régua que você vai estar utilizando é de acrílico, já que você conseguiria ver os pontos embaixo dessa régua, então fica um pouquinho mais fácil. Mas, se não for de acrílico, tudo bem, só tenta encaixar isso da melhor forma possível entre os pontinhos. Enfim, chega de falar, eu vou fazer. Como que eu vou fazer? Eu vou começar daqui de cima, pode ser daqui de cima. Vou botar um pontinho e vou começar a traçar. Eu sei mais ou menos o que eu espero, que é que a reta fique embaixo desses carinhas aqui e em cima desse carinha daqui. Então, vou chegar até a pontinha, vou tentar encaixar, não tá encaixando tão bem assim, tá tudo bem. Eu posso vir aqui, selecionar essa reta e começar a ajeitar ela. Beleza, então temos aqui a nossa reta ajustada, a nossa reta de ajuste. Ok, mas e agora? O que a gente faz? Bem, eu quero tirar umas informações dessa reta. Em específico, eu quero obter y igual a bx mais a. Para obter o b, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar um ponto dessa reta e depois eu vou pegar um ponto um pouquinho mais distante da reta. E a partir disso, eu espero que eu consiga obter esse coeficiente angular. E eu, infelizmente, estou com uma ausência de régua, que a régua ia ser muito útil para essa parte. Mas fazer o quê? Eu vou procurar um ponto um pouquinho mais fácil para mim de medir e vai ser esse carinha aqui. Ele tá numa posição boa para mim. Eu vou fazer um risquinho aqui só para não esquecer dele. E agora eu vou procurar o meu próximo ponto. Ele tem que ser um pouquinho distante. Vou ver se aqui na ponta tem um ponto legal. Não tem nenhum ponto tão legal assim aqui na ponta, infelizmente. Então eu vou fazer com esse cara. Pode ser esse cara aqui. Então, deixa eu riscar aqui. Beleza, temos nossos 2 pontos. Agora basta encontrar o seu valor. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser converter eles. Ué, como assim converter? Se eu pegar aqui, essa distância aqui, né, em centímetros, vai estar errado. Eu tenho que pegar essa distância aqui já com o valor na unidade física. Então, eu tenho que fazer a conversão. Bem, se eu sei que a cada centímetro eu estou andando aproximadamente 0,22 segundos, quanto que eu vou ter andado até aqui, né? A mesma coisa vale para o y. Se eu sei que a cada centímetro no eixo y eu estou andando 2,67 metros por segundo, quanto que eu vou ter andado para chegar até aqui? Vamos começar a fazer essa conversão. Primeiro a gente vai medir. Então, no x a gente tem 6 centímetros. E aqui no y a gente tem 6 centímetros e 5 centímetros. Beleza? Vamos lá. O nosso ponto 1, ele vai ser dado por 3,5 dividido por 16 vezes 6. Então, vamos lá, né? 3,5 dividido por 16 vezes 6, né? Perto igual 21 sobre 16. 13, tá? É um valor quebrado. 13,33, ponto. Agora a gente vai repetir isso pro ponto 2. O ponto 2, ele tá mais ou menos onde? Vamos ver aqui. Ok, ele tá aqui. Vamos traçar o y, né? Subir a altura. Vai indo. Aqui é 10,75 centímetros. Aproximadamente, né? Não tem como saber certinho se ele tá em 10,75. Mas é uma estimação ok. Então anota aí na sua cabecinha, 10,75. Já no x, ele vai estar em... Vou descer aqui. Vai descendo. Chegou aqui, 13,5. Então a gente tem aqui 10,75 pro y, 13,5 pro x. Vamos começar a fazer a matemática. Eu vou começar pelo y, já que já tá aqui, inclusive, né? Então, vamos aqui, 10,75. 78 não, 75. Perto igual, 20, tá? Outra dízima. Mas 28,66. Então, vamos botar aqui 28,66
9,66. Bom, e agora a gente vai calcular o nosso x. Na verdade, ao invés de calcular o x, eu posso já dar uma olhada aqui. Esse ponto aqui, ele está embaixo de um ponto experimental. E esse ponto experimental aqui, ele é o 3. Se a gente voltar lá para cima, a gente pode ver aqui que ele seria 3. Então, ao invés de fazer a matemática e ter que pensar muito, eu só vou copiar aqui o valor experimental e boto aqui um 3. Beleza. Então, temos nossos dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. Basta só calcular. Como que a gente calcula? Vamos lá. O B, eu já copiei a fórmula. O nosso B, ele é dado por ΔY sobre ΔX. Então, a gente já colocou aqui o nosso Y1 e Y2. E a gente já tem aqui o X1 e o X2. Então, basta calcular. Vou escrever aqui então. 28,67 menos 13,33 dividido por 3 menos 1,31. Ok, basta jogar isso numa calculadora que a gente vai obter o nosso resultado. Vamos fazer isso? Ai, Matheus, você já não está arredondando antes da hora? Sim. A verdade é que o certo seria você fazer isso aqui da forma com a fração, em vez dos valores já arredondados. Entretanto, essa técnica da reta de ajuste, ela naturalmente vai ser errada. Você nunca vai obter o valor certo dessa forma. E se você obter, foi pura sorte. Então, não importa muito se eu estou arredondando antes ou depois, porque não ia estar certo de qualquer modo. Enfim, vamos calcular isso. Aperta igual. 9,0769, Eu vou só deixar o 9,07. Eu só vou arredondar isso aqui para duas casas depois da vírgula. Então, a gente tem 9,0. Então, vou escrever aqui. 9,08. Beleza. Por fim, vamos calcular o nosso A. O A é um pouquinho mais pensativo do que o B, que é só uma fórmula. O A, você tem que lembrar que você acabou de descobrir o B, você já sabe um X, você sabe 2X, inclusive. Você tem esse X aqui, esse X aqui, e o Y você também tem, né? De todo o X aqui, a gente tem um Y associado. Então, você tem esse cara aqui, você tem esse cara aqui, que você acabou de descobrir, e você tem esse cara aqui. Então, basta só armar essa conta. Vamos fazer isso aqui. Eu vou usar essa aqui de baixo, vou botar aqui 28,67 é igual a 9,08 vezes 3 mais o A. Quanto isso aqui vai dar? Eu vou poupar a gente da manipulação, só vou botar o resultado direto. A é igual a... E agora sim já fazer essa manipulação. Para você manipular isso da forma certa, basta você pegar esse caindo aqui e jogar ele para o outro lado, subtraindo. Então, vamos fazer isso. 28,67 menos 9,08 vezes 3. Perto igual 1,43. Ok, vou vir aqui e vou escrever isso. 1,43. Só para deixar bonitão, eu vou descer um pouquinho mais e vou escrever isso da forma mais bela possível. A reta encontrada foi y igual a 9,08 vezes x mais 1,43. E pronto, oficialmente terminamos. Isso daqui era a resposta principal. Isso daqui que a gente pode falar. Ah tá, então a aceleração de serinha foi 9,08 metros por segundo ao quadrado. Mais algum errozinho. Então você pode assumir que é muito possível que na hora que a gente fez o gráfico, especialmente eu fazendo gráfico no digital, encontrou muito erro e deu longe do resultado. A verdade é que esse valor aqui tá mais ou menos o que eu esperava encontrar. Entretanto, eu não esperava encontrar esse daqui. Então como você for fazer seu gráfico, o que você deveria esperar encontrar, se você for tentar fazer isso? Seria algo muito próximo a 10 vezes x, mais um valor pequeno, tipo 0,1, 0,2, não 1,43. Então, eu espero que tenha dado para entender essa aula. Eu sei que ela ficou um pouco longa demais, mas eu não tenho tanta escolha quanto a isso. É muita coisa que eu tive que comprimir em uma aula só. Em caso de dúvidas, vocês podem ir à monitoria ou rever parte da aula. Tá tudo separado em capítulos do próprio YouTube, então basta você ver. Então basta você procurar o que você não entendeu e rever. Ou então você pode também ver o material que eu acompanhei, que faz de forma um pouquinho mais resumida tudo que eu fiz aqui, mas ainda faz. E eu acho que foi tudo. Deixa eu até mostrar como que ficou o gráfico no final, né? Tá aqui, tá um pouquinho feio, mas eu fiz uma versão um pouco melhorada no documento. E é isso. Bons estudos para todos. Essa não será a última vez que você encontrará minha linda voz nesse papelzinho digital.